Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. Vamos com o grande Rodrigo Jufo. O assunto não é dos mais agradáveis, está longe de ser entretenimento. Não é para usar pipoca agora também. Também não é para usar pipoca, porque vamos falar do caso Bruno Henrique, envolvido aí em manipulações, em apostas, e o Rodrigo Jufo vai trazer para a gente as informações. Bom dia, Jufo. Bom dia, Abel, amigos do 360. O caso é sério, afinal o atacante Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal por esquema de apostas. O jogador teria favorecido 9 apostadores tendo forçado um cartão amarelo numa partida do Campeonato Brasileiro em 2023 contra o Santos. A gente lembra que em 2024 a Polícia Federal cumpriu um mandato de busca e apreensão de celulares e computadores desses suspeitos, inclusive o Bruno Henrique, analisou quase 4.000 conversas de WhatsApp e descobriu no celular do irmão do Bruno Henrique, o Vander, um dos indiciados, conversas sobre tomar um cartão amarelo de forma proposital na partida contra o Santos, e o irmão dele faria essa aposta para poder ganhar dinheiro com esse cartão amarelo do Bruno Henrique. Ele que já estava com 2 cartões e iria forçar o terceiro contra o Santos. O indiciamento agora do Bruno Henrique significa que a polícia encontrou elementos suficientes para considerar que os citados, o Bruno Henrique e os outros 9, cometeram crimes. Agora o caso passa para o Ministério Público, que vai, de acordo com a avaliação da Polícia Federal, decidir se o Bruno Henrique e os outros 9 investigados vão virar réus. Nesse caso, a gente lembra que o Bruno foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva. No âmbito judicial, no âmbito comum, ele pode levar de 2 a 6 anos de prisão. E no âmbito esportivo, o Bruno Henrique pode levar de 2 anos de suspensão ou até o banimento no futebol. A CBF, a gente procurou a CBF, ela está esperando o STJD se pronunciar sobre o caso. O Flamengo já emitiu uma nota oficial alegando que é a favor do fair play no esporte, mas que está com o atleta até que ele seja julgado, né? Então, o Flamengo se posicionando, a assessoria do Bruno Henrique não se posicionou oficialmente. E agora o caso vai para o Ministério Público para ter mais capítulos dessa novela. O Flamengo joga hoje contra o Juventude à noite no Maracanã. O Bruno Henrique está relacionado e, por enquanto, vai para essa partida à noite no Maracanã, amigos. Muito obrigado, Rodrigo Jufo, ao vivo lá do Rio de Janeiro, trazendo informações aí desse caso envolvendo o Bruno Henrique, que é, para dizer o mínimo, lamentável, né? Lamentável, a gente vê esse tipo de envolvimento, não é a primeira vez, já vimos outros atletas aqui no Brasil, ou brasileiros fora do Brasil, como, por exemplo, o Paquetá, que continua sendo investigado lá na Inglaterra, né? Ainda não houve o julgamento final lá do Paquetá, mas enfim, triste, lamentável, e aí o jogador tem que responder, né? Tem o direito de se defender, obviamente, mas terá que responder por isso e, se condenado, pagar aí. O Jufo trouxe, inclusive, as prováveis punições esportiva ou desportiva e também criminal. Pode parar na cadeia, professor Celso. A troca de mensagens que a gente está lendo ali é constrangedora, né? É bem clara. O irmão perguntando para ele, você está com 2 cartões, não está? No caso, ele parece que é o sobrinho, né? É o sobrinho dele. Ele fala, ô tio, começa com tio, você está com 2 cartão? 2 cartão. Quando o pessoal mandar o terceiro, liga a nós, hein? KKKK. Quer dizer, é uma conversa meio... No caso ali, até me esclarece aqui o Leon, nosso editor-chefe, que é realmente o irmão, mas acho que é tio do... É uma gíria. É uma gíria, uma maneira de chamar um ou outro, de se dirigir um ao outro, mas são os irmãos. A conversa é toda com o irmão. Com o irmão. Então, só para essa que está na tela, vai. Está dizendo aí, ó, o irmão dele, é o Vander, né? Ô tio, você está com 2 cartões no brasileiro? Sim.
quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga a nós, hein? KKKK. Aí o Bruno Henrique fala, contra o Santos. Daqui quantas semanas? Pergunta o Vander. Olha aí no Google. Aí ele olha e fala, 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão? Dá risada de novo, KKKK. Aí o Bruno Henrique fala, não vou reclamar. Só se eu entrar forte em alguém. Então ele está dizendo, não vou reclamar para não levar cartão, só vou levar se eu entrar forte em alguém. Aí ele fala, boa, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. A conversa se dá em agosto, né, que a gente viu ali, e aí ele teria 2 meses até o próximo jogo, que seria o do terceiro cartão amarelo. E aí já a gente entra numa outra questão, que é essa nova realidade, né, relativamente nova, essa neo-realidade das apostas em cima de cartão. Porque o tal cartão forçado é uma instituição no futebol desde os tempos em que Serginho Chulapa evitava viajar para Marília. Até no folclore do futebol, né? Todo mundo sabia, o árbitro, o jogador, tem história de árbitro antigo. O cara forçava a levar um terceiro cartão porque não queria participar de um próximo jogo. Exato. E até a história folclórica do árbitro falando, não adianta, não vou te dar cartão hoje. E o próprio irmão do Bruno Henrique pergunta, quando vão mandar você tomar um cartão? Então isso hoje ganha uma outra conotação, porque está associado às apostas. Isso na prática é estelionato. Então como é que fica essa situação? Não só essa situação isolada, né? Essa é uma situação que deve ter se repetido muitas vezes e muito provavelmente vai continuar se repetindo. Os cartões, as bolas cantadas de cartões, associadas até a uma autorização do próprio clube, né? Quando querem que você tome o cartão. Então, tem desdobramentos nessa história aí, sério. Mistura as coisas, né, professor? É totalmente diferente. Não, estou acrescentando as coisas. Totalmente diferente. Nós estamos falando aqui de manipulação de apostas. O que você está falando associado ao clube é quando o clube chega a um consenso com o jogador que ele pode ficar fora do próximo jogo. A mensagem diz isso. Quando vão mandar você tomar o cartão? Então existe isso, existe o cartão cantado. Desde sempre existe o cartão cantado. O que não existiam eram as apostas. Hoje a gente tem uma realidade de apostas e continuam existindo os cartões cantados. Como é que fica isso? Essa é a grande questão. Quando isso vaza, isso vira estelionato. Todo mundo tem que estar ciente disso. Né? Todas as partes. Inclusive os clubes, quando autorizam, quando pedem, quando programam esse tipo de coisa, é difícil controlar isso aí, viu? Acho constrangedor até, por exemplo, o Flamengo joga hoje com o Juventude, né? Isso. Bruno Henrique relacionado, vai continuar jogando. Eu já penso que já deveriam afastá-lo. Com que cabeça ele vai para esse jogo, né? Ou não, vocês discordam? É um assunto de muitas nuances, né? Porque, assim, é claro que a gente está falando, no caso do Bruno Henrique, ele já tomou proporções maiores, porque tem a Polícia Federal envolvida, ele já foi indiciado, já tem uma questão criminal para além da esportiva. Está maduro esse processo, né, Maria? Pois é uma análise de um tempo. E assim, o Fã de Esportes que vai ter acesso aos prints das conversas, tem o Bruno Henrique sugerindo fazer um Pix, perguntando se o irmão pode receber por conta do valor alto de R$10 mil. E aí o irmão não pode receber porque eles levam o mesmo sobrenome. E o irmão pergunta o que seria o Pix e o Bruno fala, negócio de aposta. Então, é um envolvimento muito profundo do jogador no assunto, né? Na troca de mensagens com o irmão. E a gente está falando de uma noção tão pequena dos dois, porque o Jufo traz informação, né? São 9 investigados, 9 envolvidos, mas o que traz mais teor ali é a conversa entre o próprio jogador e o irmão do jogador. E é uma conversa tão clara ali que beira ali a inocência, né, do assunto, assim, a ignorância do assunto, para ser mais precisa. A linguagem mais popular, ou talvez mais chula, é batom na cueca, desculpa. Não, então, mas é isso, é da ignorância, tamanha ignorância que a gente está falando de uma conversa que acontece em meio a um processo paralelo que está em andamento com jogadores brasileiros envolvidos em apostas, em manipulação de resultados, que é o caso do Manga, que é o caso do Bauerman. Naquele momento daquela conversa, exatamente no período ali da conversa, os jogadores eles estão cumprindo punições, esses 2 jogadores que eu citei. O caso está acontecendo, a mídia está falando sobre isso.
Então, assim, o tribunal, ele está em cima, o Tribunal Desportivo, ele está em cima do caso, a mídia está falando sobre isso, os jogadores estão sendo punidos, eles estão sendo afastados, eles estão tendo o rosto, o nome, tudo expostos. E essa conversa está acontecendo. Quando eu falei de o próprio clube, de repente, afastar o jogador por um tempo, não estou condenando antecipadamente, nem tenho poder nem moral para isso. Mas, assim, é uma questão de preservar, de bom senso. Não sei, fique à vontade para discordar, mas acho que não sei nem se ele tem cabeça para continuar. Tudo conversar com constrangedor, ele, não é? Se ele quer, ele tem todo o direito de brigar pela inocência dele, né? Isso daí o próprio Flamengo colocou em nota. Acho que antes de tudo, como é que está a cabeça dele? Se ele se sente bem. O Flamengo já manteve essa postura quando, meses atrás, a polícia foi até a casa do Bruno Henrique. Sim. Esse caso não chega a ser uma novidade, porque já foi noticiado que a polícia foi lá para recolher celular e tal. Agora já é um segundo momento. Naquele momento ali atrás, a polícia, o Flamengo já manteve a postura de não, vai continuar jogando, tudo normal aqui. Então, pelo menos por enquanto, se não houver uma suspensão, o Flamengo vai colocar o Bruno Henrique em campo. O interesse do clube, considera que ele vai reagir bem à situação, não vai se deixar desequilibrar. E realmente, até aqui, ele não parece ter, dentro de campo, sofrido nenhuma mudança de comportamento, queda de produção, em função de uma investigação que ele já sabia que estava em andamento, né? Até porque foi a polícia na casa dele, não é surpresa, não é segredo para ninguém. E eles acabaram encontrando essas provas nos celulares. Parece também que... Parece não, né? A informação é de que muitas conversas haviam sido deletadas. Sim. Então, Bruno Henrique, outras coisas poderiam ter acontecido nesse intervalo. Eu acho que, assim, além de uma ignorância, alguns colocam, né, uma burrice e tal, tem também um desvio de conduta, né? É um grave desvio de conduta. O problema é que aqui no Brasil, a gente, como muitos têm desvios de conduta, como muitos adoram e minimizam esse tipo de coisa e acham que é o certo, a gente vai apontar para quê? Nossa, mas ele sabia que ia dar errado para ele. Por que ele fez isso? Não porque ele sabia que ia dar errado. Primeiro, porque é errado. Eu acho que o primeiro ponto é esse. É errado. E a gente aqui normaliza fazer as coisas erradas. Se não for dar problema, tudo bem, a gente faz a coisa errada. Então, a gente não vê ninguém no Brasil apontar o problema do desvio de conduta que eles tiveram. O problema que está se apontando é, nossa, mas como são burros, sabiam que iam ser pegos. Isso é o que se fala normalmente. Também, aí já é um segundo momento. Quando você faz alguma coisa errada, tem a possibilidade de ser pego. Mas se não tem ninguém ali olhando, você faz porque não vai ser pego. Só que hoje existe esse rigor, esse controle muito rigoroso por parte das casas de apostas que eles identificam. Olha, isso aqui está suspeito, vamos travar. Inclusive, não paga, né? Não paga a aposta. Plenamente rastreável, né? Rastreável. Em função de sobrenomes, em função da cidade, no caso lá do Paquetá. Não, quando você tem um desvio, né, cada situação de jogo ela tem uma determinada probabilidade. As casas de aposta, elas estabelecem o que vão pagar em função disso. Quando você tem uma quantidade maior de apostas em uma situação pouco provável, eles já travam. Peraí, tem alguma coisa errada, porque estão apostando muito numa coisa aqui que normalmente não vai acontecer. É uma concentração de apostas. Aí você vai levantar aqui de onde vêm essas apostas. É a mesma coisa do Paquetá, né? A situação do Paquetá é muito semelhante. E está aí. Não sei qual vai ser o final, mas a última informação é de que a FA, a Federação Inglesa, pediu o banimento dele do futebol. E, enquanto isso, os jogadores continuam achando natural, achando normal, minimizando. Tomar um cartão ali, hein? Cuidado, tal. Já era um cartão que se tomaria, porque era para descansar antes do jogo com o Palmeiras, mas esse tipo de coisa não tem que ser colocada dessa forma, né? E aquela história, o jogador ganha tanto dinheiro, vai fazer falta para ele? Mesmo que fizesse, E o entorno dele, né? O irmão poderia também, assim, lamentável. Ele me parece, eu não sei qual é o histórico, mas completa me parece... aí, professor, que o Mendel Bidlovski pede passagem. Parece que no começo do diálogo ali ele tenta ser um pouco mais dissimulado, lacônico, vê aí no Google, não sei o quê, também o que
apontaria uma certa consciência da gravidade que isso tem. Após 2 meses sem jogar, Danilo tem chances de ser titular em jogo do Flamengo contra o Juventude. O técnico Felipe Luiz deve optar por poupar alguns titulares no confronto entre Flamengo e Juventude, pela 4ª rodada do Brasileirão. Diante dessa situação, Danilo tem chances de voltar a ser titular no Mengão após quase 2 meses. Danilo ficou por um longo período afastado dos gramados por conta de lesões musculares em sequência. A última aparição do camisa 13 em um jogo aconteceu no dia 22 de fevereiro, quando o Flamengo goleou o Maricá por 5-0 na última rodada da Taça Guanabara. De lá para cá, o atleta ficou sob supervisão do departamento médico do clube. Além de tirar Danilo de jogos do Flamengo, a lesão também fez com que Dorival Júnior, ex-técnico da seleção brasileira, desconvocasse o defensor dos compromissos da Amarelinha na última data FIFA. Livre de lesões, Danilo foi relacionado para jogo do Flamengo contra o Grêmio no último domingo. Ficando como opção para Felipe Luiz no sistema defensivo, o camisa 13 não entrou em campo e acompanhou a vitória do Mengão sobre o time gaúcho por 2-0 no banco de reservas. Já nesta quarta-feira, a tendência é de que Danilo seja titular, entrando na vaga de Léo Pereira. Essa mudança pode acontecer, visto que Felipe Luiz pretende dar um descanso a alguns titulares por conta da sequência de atuações na temporada. Dessa forma, o camisa 13 deve começar na zaga, ao lado de Léo Ortiz. Com Danilo à disposição, o Flamengo encara o Juventude nesta quarta-feira pela 4ª rodada do Brasileirão. O duelo acontece às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. A Rede Globo, canal aberto, e o Premiere exibem o confronto. Valeu, nação!